Quero desejar aos amigos e irmãos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. O meu nome é Sônia Costa, eu sou da Jocum de Manaus e quero compartilhar a palavra de Deus para trazer edificação para as nossas vidas, que está lá em Tiago, capítulo 1 e o versículo 27, que diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Irmãos, eu nunca vi uma palavra tão atual, tão poderosa, tão ensinadora, com tanta instrução como esse versículo sobre a religião para com Deus, né? O Pai é essa: visitar os órfãos, as viúvas, as suas tribulações e se livrar da corrupção. Irmãos, tem sido dias difíceis, porque tem muitas pessoas que perderam seus entes queridos, principalmente por causa do coronavírus, por causa de infarto. Só se fala do corona, mas tem infarto, tem câncer, tem muitas outras doenças, não por N razões. Tem tido muitos órfãos, muitas viúvas, muitas pessoas em tribulação, pessoas que perderam tudo, que não sabem o que fazer, não tem o que comer, não tem casa para morar, pessoas das enchentes, né? Essas enchentes que, quando essas grandes chuvas que vêm destruindo muitas casas e as casas de morro, né, descendo morro abaixo, e muitas pessoas passando por muita dificuldade. O fica em casa faz com que as pessoas não tenham liberdade para trabalhar, para ir para um comércio, para fazer vendas. Então, nunca vi uma palavra tão oportuna, que a religião imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e se guardar da corrupção. Como é fácil, se não atentarmos para aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, começarmos a sermos corruptos. Falamos muito de corrupção, mas eu li um texto, acho que o ano passado, que ele ministrou muito ao meu coração, onde que começa o corrupto. E aí ele dá vários exemplos, e ele dá por exemplo, você trabalha numa empresa, você trabalha no setor que você tenha acesso a tirar xerox, a papel ofício, esse tipo de coisa. E só um exemplo, uma xerox custa 25 centavos. E você está fazendo faculdade ou trabalho do seu filho, você tira várias xerox, porque é seu setor, e você não acha que você está roubando, que você está sendo desonesto, que você está entrando na corrupção. É comum. A empresa não vai falir por causa de 10 xerox, 10 folhinhas dessa. E isso e aquilo, e a gente às vezes dá muita desculpa esfarrapada para o nosso erro. Eu achei um dinheiro lá na empresa, achado não é roubado. Mas se você está dentro de uma empresa e você encontrou um dinheiro, aquele dinheiro tem um dono. Ele não voou, não foi o vento que trouxe e jogou ele lá. Alguém que trabalha naquela empresa perdeu aquele dinheiro. Aí às vezes nós trabalhamos, vamos supor, no setor de alimentação e começamos a comer coisas. Eu trabalho o dia todinho, eu sinto fome, eu não vou morrer de fome. Não está se dizendo que você não pode comer. O problema é que você, para comer, tem que perguntar para a pessoa que é responsável se você pode pegar aquela alimentação ali sem pagar. Então, ele foi dando vários exemplos de uma moeda que você acha dentro de casa e você põe no bolso, a moeda é sua. E aí ele vai falando onde começam os corruptos. E ele deu vários exemplos que eu não me lembro todos agora. Então, assim, se livrar da corrupção. Você senta no banco, você encontra uma carteira
e a carteira tem 100, 200, 300, às vezes você entrega os documentos, mas você fica com dinheiro. Você é tão ladrão como o ladrão que vem com a mão armada e rouba. Então, ter cuidado com a corrupção. A corrupção são pequenas coisas. Por exemplo, você gosta muito de alguém e por você gostar, aquela pessoa está fazendo coisas que não é certa e você fica ali com ela, calado, concordando, sem confrontar, simplesmente porque você não quer se indispor com essa pessoa. Você se torna conivente. Então tem tantas formas do nosso coração ser corrompido, irmãos, de perdermos a autoridade e o respeito. E eu quero que nesse dia eu e você pare para pensar. A gente tem fugido da corrupção, temos corrido daquilo que faz mal, temos corrido para ajudar as pessoas, para fazer o bem, pelos órfãos, pelas viúvas. Eu tenho um monte de amigos de Manaus que por causa da Covid perderam mãe, filho, irmãos e cunhados. Em pouco espaço de tempo, em uma semana, em 15 dias, perderam várias pessoas da família. E essas pessoas estão desoladas em sua alma, com o coração sangrando de tanta tribulação, de tanta dor. O que fazer? Tantos filhos chorando a perda dos pais. E a Bíblia diz que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. E uma das coisas bem interessantes, guardar-se da corrupção do mundo. Sabe aquelas pessoas que tudo é comum? Ah, Sônia, isso é comum, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus criou a mim e a você para sermos pessoas boas, benignas, que socorram o necessitado, os órfãos, as viúvas, os atribulados, dentro daquilo que nós temos a oportunidade de fazer, que está em nossas mãos o poder de fazer. Então, se você quer mostrar o quão homem, quão mulher de Deus você é, socorra os órfãos e as viúvas as suas tribulações. E não permita que a corrupção entre no seu coração, na sua casa, na sua vida. Porque Deus tem planos para mim e para você. E Ele quer que eu e você sejamos a resposta ao clamor do coração de Deus. Jesus está voltando. E todos os sinais, eles não estão falando, eles estão gritando que Jesus está voltando. E a Bíblia diz que toda essa luta e tribulação ainda é o início das dores. Você vai me ouvir sempre falar isso, porque eu quero que a minha vida e a sua vida possa ser um instrumento de honra no reino de Deus, para socorrer, para ajudar as pessoas que nós podemos, que depende de nós, que está em nossas mãos o poder de fazer. A Bíblia nos adverte que, agindo o Senhor, quem poderá impedir a ação do seu Espírito? Se dispormos o nosso coração a ouvir a voz do Senhor, certamente faremos o bem, socorremos os necessitados, nos preocupamos com aqueles que estão no seu leito de dor, não só no sentido de estar deitado, mas no sentido de estar na sua casa sem saber o que fazer diante da situação. Socorra. O que a Bíblia diz: se está em suas mãos o poder de fazer o bem, então faça. Porque aquele que sabe o que fazer e não faz, comete pecado. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar pelo poder
de bússola da tua palavra, Senhor, de nos guiar por caminhos de vida e não de morte, por nos tirar de ciladas, Senhor, por nos mostrar o caminho a seguir, Senhor, caminho esse que alegra o teu coração. Nós te pedimos, Espírito Santo do Senhor, fala ao nosso coração nesse dia. Senhor, nos dá um coração generoso, nos dá um coração compassivo, nos torna uma pessoa menos egoísta, Senhor, que tira o foco das suas próprias preocupações e lutas e foca naquele que muitas vezes está 1000 vezes pior do que eu e você. E que Deus nos deu o poder nas mãos da gente amenizar, amortecer ou até resolver o problema, Senhor, dos órfãos, das viúvas, dos que estão em tribulações, dos necessitados. E o Senhor nos dá conhecimento, garra, e o Senhor nos guarda para nós não entrarmos em corrupção. Mas o Senhor não nos impede, o Senhor nos dá a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Senhor, e nós temos o poder de escolher se fazemos o bem ou o mal, se vamos ser egoístas, se vamos ser mesquinhos, indiferente ao clamor do coração das pessoas. O que nós nunca vamos poder escolher é a consequência da nossa desobediência e da nossa omissão. Pai, no nome de Jesus Cristo, abre os nossos olhos, desvenda os nossos olhos e cura o nosso coração, para que na nossa cura muitas pessoas sejam curadas e libertas e socorridas no nome de Jesus. Irmãos, se inscreva no canal, que sempre que eu postar um vídeo, o YouTube avisará para você. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde nesse dia, que seja um dia ricamente abençoado, no nome de Jesus. Amém.